Bom dia, amigos da sala 57. Sextou! Ótima sexta para todos nós. Que bom estar com você nesta manhã. Ontem nós tivemos de forma atípica, não foi mesmo? O nosso jejum, que seria na quarta, mas foi ontem. Falamos ontem iniciamos, na verdade, o assunto sobre a volta de Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você releia aquele material, que você escute novamente os áudios nesse final de semana, com calma, para você refletir, né, naquelas colocações e nos questionamentos, tá? Hoje vamos voltar à nossa rotina da sala 57, onde juntos estamos refletindo no livro de Primeiro Reis. Ontem foi o capítulo 2, onde fala sobre a morte de Davi, né? Uma pena que eu não pude fazer aquele comentário, mas depois eu vou fazer ele. E ontem o rei Davi morreu. Ontem descansou o homem, de acordo com a Bíblia, o único descrito como tendo o coração segundo a vontade de Deus. Davi realmente foi um grande homem, um grande rei. Ele tinha as falhas como todos nós temos, mas a inclinação do coração de Davi era sempre aberta a voltar a fazer aquilo que o Senhor desejava. Antes dele morrer, ele dá algumas orientações ao seu filho Salomão, que herdaria o trono. Hoje, nós iniciamos o reinado de Salomão, no capítulo 3. E nesse reinado, a gente começa a observar como Salomão age. Ele obedece todas as palavras do seu pai, ele escuta atentamente, executa, né, o capítulo 2, ele dedica boa parte para mostrar aquilo que Salomão fez depois da morte do seu pai e seguindo conselhos em relação a determinadas pessoas. É muito bonito quando eu olho no próprio capítulo 2, onde Davi diz assim: Você tem um coração sábio, meu filho. Salomão já havia demonstrado os traços de caráter dele para o seu pai, de como ele iria governar. Ele era diferenciado, né? O próprio texto, você se recorda, diz que quando Betseba gerou Salomão, né, quando ele nasceu, diz o texto que o Senhor o amou. Salomão, ele já estava ali escolhido por Deus, se assim os pais dele dessem a educação correta para fazer grandes coisas para Deus. E agora a gente vê isso começando a se concretizar quando ele senta no trono. Salomão, no capítulo 3, ele faz uma das orações que é talvez a mais conhecida por todos os cristãos. Diante da árdua tarefa de conduzir a nação eleita, diante do imenso desafio de reinar sobre um território cercado de inimigos, um território em expansão, ao reinar, ao governar, diante de situações que exigiriam dele muito discernimento, Salomão, ele, em sua oração da noite, ele clama a Deus e ele pede a Deus, o Senhor aparece a ele num sonho, né? E o Senhor pergunta: o que que você quer, meu filho, que eu faça por ti? Salomão então se coloca como uma pequena criança sentada no trono diante da imensidão, diante do peso da responsabilidade de governar, de gerenciar, de conduzir uma nação, não somente no aspecto espiritual, mas também no aspecto político, econômico, social. E ele pede a Deus que lhe dê um coração sábio para julgar o povo, para que pudesse discernir entre o bem e o mal. E eu fiquei pensando hoje, por que Salomão fez esse pedido a Deus? Eu já tinha pensado nisso algumas vezes, mas nunca parado para observar o contexto, o que realmente motivou Salomão a fazer esse pedido. Você sabe,
o que que leva Salomão a fazer essa oração, esse pedido especial a Deus? O segredo dessa resposta talvez esteja exatamente nas últimas palavras de Davi, aonde Davi, depois de dar a orientação bem clara para ele se manter fiel, obediente a Deus, Davi passa para ele a relação, né? Ali no confessionário deles dois, a lista do que cada homem havia feito e como Salomão deveria tratá-los. Agora pensa comigo. Salomão, ele era um jovem, o seu pai havia reinado por 40 anos, morreu apenas de velhice mesmo, morte natural. E quantas coisas não viveu Davi? Muitas delas Salomão pôde presenciar, pôde ouvir, pôde ver com seus próprios olhos. Outras não. Por isso foi necessário que Salomão ouvisse do seu pai a orientação de como agir com determinadas pessoas. Salomão viu que o seu próprio irmão se levantou contra ele para poder tomar o trono. E agora, logo que o seu pai morre, Salomão tem a árdua tarefa de mandar matar vários daqueles homens, ou melhor, todos os homens que Davi, seu pai, havia feito algumas recomendações em relação a ele. Eu fico imaginando aquele jovem Salomão diante da execução dessas tarefas, olhando para si e pensando: rapaz, se o meu pai não tivesse me contado quem era Abiatar, quem foi Joabe, quem foram esses homens aqui, eu não teria a mínima noção de como agir com eles. E se isso acontece aqui dentro do palácio, imagina o que vai acontecer lá fora. Salomão então cai em si e percebe que ele precisa de Deus, sabedoria. Uma sabedoria supra-humana, uma sabedoria sobrenatural para poder conduzir e julgar com justiça. Ele faz um pedido e eu quero que você entenda, desculpa, cada coisa que você pede a Deus, ela tem um preço. O preço de um pedido é o tema da reflexão de hoje. Porque Salomão ele pede sabedoria e logo em seguida se apresenta diante dele o caso de duas prostitutas. Duas mães haviam dado à luz há pouco tempo e uma matou o filho à noite porque deitou sobre ele, pega o filho da outra que estava no mesmo quarto, troca as crianças e agora levam diante do rei para que ele julgue. O rei então, com extrema sabedoria, manda pegar uma espada e dividir a criança, mas a mãe verdadeira fala assim: não, deixa com ela, é melhor que o meu filho viva com ela a vê-lo morto. Então Salomão pega e entrega a criança à mãe que havia impedido o soldado de matar, dividir a criança ao meio. E assim todo Israel tem o conhecimento de como Salomão julgou o caso e que nele havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Tudo que você pede tem um preço a ser pago. Às vezes nós pedimos a Deus paciência, e para você e eu termos paciência, nós seremos colocados diante de duras provações. Às vezes você pede a Deus saúde. Deus pode restaurar a sua saúde, mas para quê? Depois que você pede saúde, como que isso vai ser um benefício para o reino de Deus? Às vezes nós pedimos um emprego e Deus muitas vezes nos concede um emprego. E depois, para quê? Você tem pago o preço, se a gente pode assim dizer, né? Ou melhor, devolvido para Deus os benefícios de tudo aquilo que Ele tem atendido nas suas orações. Nós gostamos de pedir, pedir, pedir e pedir. Mas será que você e eu estamos retribuindo a Deus a honra, a glória de tudo que Ele tem dado a mim e a você? Veja, Salomão pede sabedoria, e é exatamente nesse momento que Deus coloca diante dele uma dura provação para que fosse demonstrada realmente a sabedoria espiritual e sobrenatural que estava sobre ele. E de fato, Israel se torna uma grande luz através do reinado de Salomão. Nós vamos ver isso ao longo dos capítulos do livro de Reis. Queridos amigos, no final dessa reflexão de hoje, eu quero que você entenda: Deus está disposto a atender
talvez muitos pedidos que você e eu temos a fazer, mas há um preço a ser pago por eles. Portanto, antes de você hoje se ajoelhar e orar a Deus pedindo alguma coisa, ou talvez você já tenha se ajoelhado e feito as suas orações, feito os seus pedidos, eu quero que você reflita de forma muito profunda por que você está pedindo aquilo que está pedindo. E depois que Deus ouvir a sua oração, como que você irá retribuir, como que você irá converter aquilo que Deus tem dado a você para benefício e avanço do reino eterno. Um forte abraço a você. Uma ótima sexta-feira. E amanhã nos encontramos na sala 57, ao som dos passarinhos cantando aqui, né? Tchau, gente.